E eu vou fazer um passeio que eu nunca fiz na minha vida. E hoje eu estou na Bósnia e eu vou visitar essa casa, mas ela não é qualquer casa. Vem comigo. A porta blindada no fundo da garagem dá acesso a um corredor de 200 metros escavado diretamente na rocha. No final do corredor, uma sequência de portas metálicas com mais de 1 metro de espessura protegem um túnel que dá acesso a um dos segredos mais caros e bem guardados da Iugoslávia. Este é o abrigo nuclear construído a mando do presidente da Iugoslávia, Josip Broz Tito. Saímos de Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, em direção à cidade de Konis. Aproximadamente 1h30 depois, chegamos à pequena e pacata cidade cercada por montanhas. Fizemos uma breve parada para conhecer o centrinho com suas construções antigas e cortado pelo rio de águas límpidas. A gente está atravessando, ele deixou a gente aqui, sugeriu para a gente atravessar, porque a vista do outro lado, vendo a ponte, é mais bonita. E ele falou que aqui é uma ponte construída pelos otomanos, né? Olha que isso, gente. Olha que vista. Que cena é essa? Literalmente de tirar o fôlego, né? No entanto, este não era nosso destino final. Prosseguimos por um caminho estreito entre a mata ainda por 15 minutos, pois o nosso destino está escondido nas encostas íngremes do vale do rio Neretva, na montanha Zatlar. Aqui é um túnel sem luz, gente. Tá claro aqui, mas são dos carros, desses carros. Os 55 quilômetros percorridos até o nosso destino final nem foram sentidos, pois ao longo do trajeto, nosso guia, que viveu a adolescência durante o processo de dissolução da Iugoslávia, nos muniu de informações sobre o que seria a nossa próxima visita. Afinal, estávamos prestes a entrar em uma cápsula do tempo, que nos transportaria aos temidos anos de Guerra Fria. E foi diante desta modesta casa, escondida nas encostas íngremes da montanha Zatlar, que minha ideia, formada a partir de filmes de Hollywood sobre espionagens e agentes secretos, tomou forma. Este abrigo nuclear foi construído a mando do presidente da Iugoslávia, Josip Broz Tito. A construção durou 26 anos e custou aos cofres da Iugoslávia 4,5 bilhões de dólares. O nome oficial deste complexo militar é Arquide-0, que significa Comando de Guerra Atômica, popularmente conhecido como Bunker de Tito. E antes da Iugoslávia ruir, apenas 6 pessoas sabiam sobre a existência deste local: Tito, o primeiro-ministro e 4 generais. O abrigo em forma de ferradura tem uma área de 6.884 metros quadrados. Foi projetado para ter autonomia de 6 meses antes de precisar de suprimentos. Sua estrutura subterrânea foi construída para suportar uma explosão nuclear de 20 quilotons. Significa que aguentaria uma explosão algumas vezes mais forte do que as bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Esta
base subterrânea foi planejada para abrigar um esqueleto de governo de 350 pessoas, incluindo os líderes de todas as 6 repúblicas da Iugoslávia. Depois de cruzarmos o longo corredor de acesso às suas entranhas, fizemos uma primeira pausa no refeitório do bunker. Aqui, a guia nos explicou a estrutura do abrigo nuclear, que é dividido em 12 blocos. Seguimos para o bloco 10, onde são armazenadas 50 toneladas de combustível. O sistema anti-incêndio do bunker é considerado o primeiro sistema moderno de anti-incêndio da Europa. Aqui era o sistema hidráulico. Eles bombeavam água para esses cilindros. Eles bombeavam água para esse cilindro. Do rio, o cano aqui. E é frio, viu, gente? É bem frio aqui, ó. É uma descida, dá pra sentir, né? Que isso aqui é uma descida. O rio tá lá embaixo. Nossa, gelado. Vou virar que é mais interessante o caminho do que eu. Olha isso aqui. Eles bombam. O que será? Isso aqui tudo de eletricidade. Aqui já não tem. Aqui era a bomba, é isso? Aqui, vou ali ver. Aqui tem uma pessoa tirando foto aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem o... olha. Entendi. Tem uma escadinha ali, dá pra ver. Uau! Vamos voltando. Olha isso. Nossa, gente, sensacional. No bloco 11, projetado para o armazenamento de água, essa escada dá acesso ao topo do tanque, que contém 173 metros cúbicos de água potável, drenada diretamente de poços naturais localizados dentro da montanha. Of all the bunkers in former Yugoslavia. So that means that's the code name of this facility. So that means every circle that you see on is the bunkers in former Yugoslavia, but we are not sure where are they because every circle have a code name. Those code names they switch. Istambul era o codinome deste bunker. Os bunkers eram todos conectados por fios e rede, independente do terreno. Nesta sala, cada um dos telefones vermelho estava ligado diretamente a uma das 6 repúblicas da Iugoslávia. Ainda no bloco da comunicação, esta sala está equipada com máquinas de codificação e decodificação. Olha o barulho, dá pra ouvir o barulho, né? Dá pra ouvir o barulho? Tem alguma coisa funcionando aqui, olha. Vou entrar aqui. O que é isso aqui? É a turbina! É no bloco 9 que o controle de ar-condicionado e filtração são controlados, mantendo a temperatura do abrigo entre 21 e 23 graus Celsius. So here's a dining room for 50 people. As you can see, they don't have enough space, so they will eat in shifts. O último bloco que visitamos foi o 8, reservado para ministros e militares de alta patente. E, claro, para o presidente Tito, que além dos seus aposentos e escritório, teria à sua disposição uma sala de estar, uma sala de reunião e um banheiro privativo. Nem Tito e nem a liderança política da Iugoslávia jamais requisitaram os serviços do bunker que ficou pronto em 1979, pois o temido ataque nuclear, felizmente, jamais aconteceu. No entanto,
Durante o desmantelamento da Iugoslávia no início dos anos 90, o bunker foi usado como local estratégico para o reabastecimento militar e também como base médica. Em maio de 1992, o exército iugoslavo, que controlava o local, pediu a demolição do abrigo. Mas o destacamento militar se recusou a executar o pedido. Ao invés disso, entregaram o local aos separatistas. A existência deste abrigo nuclear só se tornou pública em 2007, quando o governo da Bósnia-Herzegovina divulgou que transformaria o espaço em um museu. O bunker, como museu, foi aberto a visitas públicas em 2011. Quase uma hora depois, finalmente pegamos o túnel em direção à saída. E após esta fantástica imersão histórica ao poder ideológico e militar da Iugoslávia socialista, os dizeres da placa localizada na frente do bunker fazia mais sentido. Vamos construir um monumento para nos lembrar de nosso passado futurista. Que passeio foi esse, meu pessoal? Vambora! Tem mais, Bósnia!